Após realizar o login na plataforma, a primeira tela de retorno de informações é o dashboard contendo a indicação da existência ou não de denúncias recebidas e ainda não tratadas, como o status de criado, bem como você pode acompanhar a existência ou não de denúncias em andamento, encerradas ou em análise. Ou seja, a plataforma traz de uma forma visual qual é o status das denúncias ou das interações recebidas pelo departamento de compliance. Somando ao status, você tem em conjunto um gráfico que traz a indicação de forma cumulativa, desde o início da ativação do canal, qual é a natureza das denúncias ou das demandas com maior repetição dentro do departamento de compliance. Note que no gráfico em tela, a maior parcela das denúncias veio sinalizada como outros. Isso pode ou não apontar de forma visual ao compliance officer a necessidade de um melhor treinamento ou a realização futura de treinamentos para que o público-alvo do programa de compliance tenha um maior conhecimento e tenha capacidade de identificar se determinada situação que ele se deparou se trata de um assédio sexual, de um assédio moral, se é um evento de conflito de interesses ou se seria uma situação de corrupção ou propina propriamente dita. Visando assegurar o sigilo da identidade de eventual comunicante dentro do contexto do compliance, a plataforma A Integridade disponibiliza um número telefônico com código de área local ou ainda na modalidade 0800 para que o canal de denúncias possa receber interações também pela via telefônica. Uma vez recebida a denúncia pela via telefônica, o nosso parque de servidores processa essa chamada e entrega na forma de texto o conteúdo da comunicação em uma fila para posterior tratamento pelo departamento de compliance. Essa mesma fila recebe as denúncias advindas do formulário web. Notem que o formulário web em tela é um dos templates que tem disponíveis para a seleção do usuário, onde no modelo apresentado você tem condições de disponibilizar já de imediato o seu código de ética, o manual de políticas e ainda customizar quais seriam os itens ou os tópicos das comunicações realizadas. Tanto o acolhimento de denúncias recebidas pelo formulário web quanto pelo canal de voz em atendimento digital, elas são relacionadas e listadas na fila de denúncias, onde deve ocorrer o tratamento, a apuração e o processamento de todas as informações e dados recebidas. O formulário de denúncias, ele possui vários templates para serem configurados, sendo que um deles traz no módulo a possibilidade de modificação da paleta de cores, caso o cliente tenha um site com uma coloração específica, ele tem condições de ajustar o formulário dentro da mesma paleta de cores do seu site, e em ato contínuo, ele consegue inserir dentro do site dele, como se fosse um portal de compliance, fazendo parte do site oficial da empresa, ele faz a inserção desse formulário por meio de um recurso chamado iframe, onde o nosso formulário é renderizado dentro do seu site. Isso tem um processo específico para ser adotado, mas o time de suporte, em conjunto com o time criativo do cliente, tem plenas condições de fazer com que o nosso formulário esteja 100% integrado à parte visual do site. As denúncias recebidas pelo canal de voz e pelo canal de texto,
elas são entregues no painel de administração que é disponibilizado ao Compliance Officer, para que ele, por meio dessa fila, tenha condições de dar o tratamento necessário, o tratamento inicial no recebimento das denúncias. Ele ainda consegue, por meio do módulo de histórico, inserir no prontuário de cada uma dessas denúncias o passo a passo de cada ocorrência realizada, como anexar uma ata de uma audiência realizada com eventual denunciante, um áudio, um vídeo, anexar provas e documentos obtidas na apuração de determinada denúncia. E ele tem condições ainda, ao final de todo esse processo, finalizar com um relato específico apontando quais foram os itens de infração à eventual legislação ou ao código de ética, e ele pode ainda trazer a conclusão dessa apuração e eventuais punições cabíveis ao ato identificado. Essas punições, notem que elas devem estar presentes no código de ética ou no manual de políticas ou de condutas da empresa. Partindo da premissa de que um programa de compliance realmente efetivo, ele necessita que sejam ministrados treinamentos ao longo de toda a sua existência, a plataforma A Integridade traz os módulos alunos e treinamentos integrados para que sejam fornecidos os treinamentos diretamente ao público-alvo. Com relação ao conteúdo, a plataforma permite que sejam adicionados novos conteúdos, tanto criados pelo time do A Integridade, como criados pelo usuário ou ainda contratado perante terceiros. Esse conteúdo ele é disponibilizado exclusivamente dentro do escopo dos alunos ou do público-alvo do cliente dentro da sua assinatura. Com relação ao conteúdo, a plataforma já traz de forma nativa o primeiro treinamento que nós chamamos de integração em compliance. É claro que não se pretende esgotar todo o conteúdo de compliance em meros 25 minutos, mas esse sempre será o pontapé inicial, a integração inicial de um novo colaborador, de um novo cliente ou fornecedor com o tema de compliance. Para que isso seja operacionalizado, o módulo de alunos disponível no painel de administração, ele possibilita a importação de listas de usuários ou listas de alunos para que eles recebam o convite para um novo curso adicionado. E ao final desse treinamento, que pode ser acessado pela internet, pode ser acessado via computador, smartphone ou tablet. E ao final desse treinamento, ele tem condições, a plataforma traz a coleta desses dados que são posteriormente catalogados na forma de indicadores, onde o Compliance Officer tem condições de apresentar, caso seja demandado, qual conteúdo, qual ementa de treinamento, quais as aulas foram ministradas para determinado aluno ou para determinado grupo de alunos. Isso permite a segregação de conteúdo, inclusive por níveis hierárquicos, já que, tratando de conteúdo, certas abordagens ou determinadas abordagens, elas são recomendadas do corpo gerencial para cima, ao ponto que a abordagem do corpo gerencial até aquele chão de fábrica, provavelmente você tem que ter outras abordagens mais simples, mais comuns, que prezam pelo patrocínio da comunicação de atos de infração, que prezam pela garantia do sigilo, da identidade, dentre outros dados. O que é mais relevante é que, ao longo do tempo da utilização da plataforma, o Compliance Officer ele vai acumulando os dados de conteúdo referente a qual versão do código de ética, qual versão do manual de políticas ou quais foram os temas que já foram abordados. Isso possibilita, inclusive, a criação de uma agenda de longo prazo de propagação do conteúdo,
onde o aluno que já está em uma etapa mais avançada, ele prossegue com conteúdos mais profundos nos temas de compliance, ao passo em que o primeiro contato de um novo aluno ou de um novo colaborador com o conteúdo, ele se inicia naquela abordagem mais prática, mais simples, para que faça sentido o compliance no dia a dia daquele colaborador ou profissional. O módulo Licitações e Contratos, existente na plataforma A Integridade, tem como finalidade fornecer ao Compliance Officer uma ferramenta eficaz para que sejam monitorados todos os atos e eventos de relacionamento de colaboradores com clientes e fornecedores, desde que os referidos atos estejam vinculados a um contrato, seja ele um contrato administrativo ou um contrato particular, ou ainda referente a fatos e eventos que venham a ocorrer durante um certame licitatório, sendo como ponto inicial, no caso de editais, a própria aquisição do edital. Dentro do escopo, partindo da premissa de se tratar de um prontuário daquele contrato, todos os eventos como notificações, ofícios, comunicados, correções, notas em atrasos, elas passam a ser catalogadas nesse prontuário do contrato, inclusive com relação a atos de relacionamento ou reuniões presenciais. Agregado ao módulo Licitações e Contratos, existe um módulo chamado Agendamento, que é por meio do módulo de agendamento, serão catalogadas de forma prévia ou posterior a cada uma das ocorrências quais foram as reuniões, quais foram os eventos ou os pontos de contato que ocorreram entre empresa e cliente, empresa e fornecedor. É nesse módulo, ou por meio desse item, que a empresa passa a construir um acervo de todos os assuntos e demandas que foram tratadas. Em eventual questionamento futuro de qual é a intenção de tantos encontros a determinado órgão, a determinada autoridade, a empresa tem já previamente catalogado quais foram os temas, se foi cobrança de nota fiscal, se foi um ajuste de contrato, se foi uma questão de natureza técnica, tudo isso dentro de um procedimento previamente estabelecido no manual de políticas ou no código de éticas, dependendo da amplitude que a empresa pretende lá, ou que ela estabeleceu quando da implantação do seu programa de compliance. É importante destacar ainda que a comunicação de um evento, ela pode ser levada ao conhecimento do Compliance Officer ou do Departamento de Compliance, tanto por meio do canal de denúncias, quanto pelo canal de voz, onde o colaborador pode, ao longo da sua movimentação, realizar a ligação telefônica e informar: eu, Bruno, estou a caminho de uma reunião com a autoridade X para tratar do assunto cobrança de uma nota fiscal em atraso, a pauta é essa, a agenda realizada previamente com a secretária da autoridade, os participantes serão tais pessoas internas e tais pessoas lá do lado do cliente ou do fornecedor ou autoridade pública. Ao final dessa reunião, o colaborador também pode trazer ao conhecimento do Compliance Officer qual foi o documento ou qual foi a solução ou a entrega que houve com essa reunião. A partir desse momento, dentro do próprio prontuário do contrato, o usuário passa a ter monitorado quais pessoas se relacionam com quais autoridades para tratar quais temas vinculados a determinados contratos. Ao final dessa coleta de informações, a empresa passa a ter a segurança e a tranquilidade de que todos os eventos ou todas as circunstâncias onde seus colaboradores estiveram na presença de autoridades públicas ou ainda de representantes particulares, quais foram os assuntos e os temas tratados, sem precisar ter sempre um representante do departamento de compliance lá presente naquele determinado. Dentro da atuação
em todos os módulos que já foram apresentados nesse treinamento, é importante dizer que a plataforma A Integridade traz, na sua versão mais completa, o módulo de relatórios, onde é acessado o painel de indicadores dos fatos e eventos que ocorreram dentro do escopo do compliance. É importante assinalar que determinado contexto de compliance ou de determinada empresa pode ocorrer de que o canal de denúncias passe um longo período sem receber nenhum tipo de denúncia. Seria então exatamente pelo relatório de indicadores que o departamento de compliance, que o compliance officer vai externalizar tudo o que foi realizado dentro do seu departamento. Então ele teria quais foram as reuniões monitoradas, quais foram os contratos monitorados, quais foram os eventos que ocorreram em janeiro, fevereiro, quais foram as atitudes reativas, passivas e proativas que o departamento de compliance executou ao longo de 12 meses. Então, isso passa a ser um relatório ou uma apresentação de resultados que o departamento de compliance tem nas mãos para saber tudo que foi feito e ter de forma visual quais são os pontos de melhoria necessários para a próxima temporada ou para o próximo período de trimestre, semestre ou ciclos anuais.